castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi, bom dia. Uma alegria chegar até na tua casa nesta manhã, nesse dia especial. Hoje é dia dos pais. Tu já lembrou de dar uma ligada pro teu, dar um abraço no teu pai. Não sei quando tu vais me assistir, se hoje, domingo de manhã ou durante a semana, mas hoje é um dia especial para a gente lembrar dessa pessoa que é importante na nossa vida e que deixa marcas na nossa vida, que deixa marcas na nossa história. Nosso pai é um presente de Deus. E talvez agora tu estejas dizendo, mas pastor, presente? Meu pai não foi um bom pai, meu pai não foi um pai presente, meu pai não me amou como eu precisava ser amado. Querido, pode ser a verdade na tua vida, pode ser, mas apesar disso, essa pessoa que é o teu pai, é a pessoa que Deus deu para te trazer ao mundo. E isso por si só é motivo de gratidão. E certamente devem haver muitas situações que podem ter ficado mal resolvidas, podem ter muitas rusgas, muitas coisas do passado que talvez não estejam resolvidas. Mas mesmo assim, o convite de Deus nesta manhã é para que tu ames, para que tu vás ao encontro do teu pai, que vás ao encontro daquele que Deus usou para te trazer ao mundo. E possas entender o quanto essa pessoa ela é valiosa aos olhos de Deus e também aos teus olhos. Nesse Dia dos Pais, dia 8 de agosto, a gente se encontra por meio da tecnologia para esse tempo de meditação, para esse tempo de reflexão na Palavra de Deus. Mês dos Pais, mês em que a gente quer conversar também sobre pais. E como tu pudeste ver aí na abertura do nosso encontro, do nosso momento, nós estamos com uma série nova de mensagens, com uma série nova de pregações. E essa série tem como título de Carne e Osso, apenas gente em tempos de heróis. De carne e osso. Pais são homens de carne e osso. Nós vivemos numa época em que os super-heróis estão em alta. O nosso menino, ele tem várias camisetas de super-heróis. O que eu lembro que ele mais gosta é o Batman e o Homem-Aranha. E é interessante a gente ver também que alguns pais saem com seus filhos, eles têm a coragem de fazer isso, de saírem com seus filhos também com camiseta de super-herói. Eu não tenho essa coragem. Se tu tem essa coragem, eu te admiro, mas eu não tenho essa coragem de andar naquele estilo tal pai, tal filho, com camiseta de super-herói, etc. Mas os super-heróis estão em alta. E nós queremos então, neste momento, nesses 4 domingos seguintes agora de agosto, nós queremos conversar sobre não heróis, mas gente de carne e osso. E eu começo a minha fala lembrando de um vídeo que eu assisti esses tempos atrás, do Marcos Piangers. Marcos Piangers é colunista de jornal, influenciador digital, autor do livro Papai é Pop 1 e 2, volume 1, volume 2. Tem 2 filhas e ele é muito interessante, e as suas falas são muito interessantes porque ele fala sobre comportamento humano. E num dos vídeos que eu assisti do Marcos Piangers, ele estava fazendo uma palestra ou uma participação num evento na Unicinos, em São Leopoldo, no auditório da Unicinos, um auditório muito bonito. E ali ele falou sobre a diferença entre os pais dos anos 80 e os pais dos dias de hoje. E uma das coisas que ele coloca naquele vídeo dele é que os pais dos anos 80 viviam de uma maneira que os pais de hoje em dia ficam de cabelo em pé.
E ele fala também, numa determinada ocasião, que os pais dos nossos dias são pais que vivem com um sentimento de culpa. São pais que fazem o melhor pelos seus filhos, são pais que dão para os filhos aquilo que eles não tiveram e vivem com um sentimento de culpa, como se estivessem em dívida com os seus filhos. E ele então faz o comparativo com os pais nos anos 80, e eu, quando ouço o Marcos Piangers falar, eu lembro que nós não tínhamos cadeirinha no Fusca do pai, nós andávamos na parte de trás do banco, onde tem aquele buraco no Fusca, né? Ali nós andávamos, ninguém de nós comia cereal, ninguém de nós tinha abundantemente iogurte, ninguém de nós tinha dieta equilibrada, balanceada, a gente tomava suco de pacotinho e comia o que tinha. Quando eu olho para a maneira como eu fui educado, criado, com as questões materiais e o que os meus filhos hoje têm, eu entendo a diferença que o Marcos Piangers disse que ele vê e que acaba gerando esse sentimento de culpa. Da onde vem isso? Da onde vem isso? De que nós, como pais, precisamos meio que nos sentir heróis, de dar jeito em resolver todas as coisas, em resolver todas as situações, em ajudar em todos os momentos, que exigimos demais de nós, achando que nunca somos bons pais o suficiente, que sempre estamos em dívida, que sempre estamos precisando fazer algo mais pelos nossos filhos. De onde vem isso? Eu penso que isso vem, de alguma forma, desse mundo dos heróis que invade as telas das nossas TVs. É impressionante, vira e mexe, sai um filme que mostra super-heróis e ele se torna campeão de bilheteria. O ser humano tem o desejo de ser super-herói. Nós temos o desejo de sermos super-heróis, sermos pais super-heróis. E nesse mês de agosto, mês dos pais, nós queremos conversar sobre isso, sobre gente de carne e osso, gente que erra, gente que acerta, gente que está aí, vivendo no dia a dia e muitas vezes se sentindo pressionado para ser um super-herói. A gente quer conversar nesta série sobre algumas personagens bíblicas que nos mostram pais de carne e osso. E nesse primeiro momento, a gente quer conversar sobre Noé, a partir da história bíblica que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 9, nos versículos 18 até 27, que dizem o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro homem a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para sempre, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Noé tomou um porre. Noé estava embriagado. Depois de terem saído da arca, depois de terem visto esse milagre tremendo de Deus,
de um Deus que começa de novo a sua criação a partir da família de Noé, que era um homem justo, um homem íntegro. A Bíblia nos diz isso logo nos primeiros capítulos. Deus começa uma nova história a partir da família de Noé, e logo na sequência nos é contado que Noé tomou um porre. Será que ele tinha alguma inclinação para a dependência química? Será que ele tinha alguma inclinação para o alcoolismo? Nós não sabemos. Mas um pai embriagado, um pai de porre, é infelizmente a realidade de muitas famílias nos nossos dias. Um pai embriagado, um pai que toma bebida alcoólica além do limite. Um pai que está fazendo fiasqueira, um pai que está envergonhando os seus familiares, um pai que está envergonhando a sua casa. É a realidade de muitas famílias nos dias de hoje. E por isso, nessa manhã em que nós queremos conversar sobre a bebedeira de Noé, nós queremos fazer isso com muito respeito. Eu quero chegar até ti com muito respeito, porque se essa é a realidade que tu tens vivido com a tua família, a realidade de um pai que está de porre, de um pai que faz uso abusivo do álcool, de um pai que não sabe o limite do vinho, de um pai que não sabe o limite até onde ele pode ir com o seu bebida alcoólica, eu quero chegar até ti com muito respeito. Eu quero chegar até ti com muito cuidado. E eu quero começar pedindo perdão, se eventualmente eu falar alguma coisa que possa ofender, que possa machucar, que possa fazer o teu coração sangrar. Não é minha intenção. Mas nós precisamos conversar sobre esse pai, de nome Noé, que está de porre, deitado, sem roupas, dentro da sua casa. Famílias de carne e osso são famílias onde existem problemas. Famílias onde não há problemas são inexistentes. Famílias onde não existem problemas não existem. Deixa eu te dizer, toda família, por mais organizada, por mais bem estruturada que possa ser, ainda assim apresenta problemas. Por isso, não nos deve causar espanto de saber que um homem que tem a sua história registrada na Bíblia, um homem que entra para a lista dos exemplos de fé de Israel, essa lista a gente encontra lá em Hebreus capítulo 11, de que um homem desse, por ser de carne e osso, por ser um exemplo na fé, não possa também, em algum momento, apresentar a sua fraqueza. Noé está bêbado, está deitado dentro da sua casa, e o seu filho, Cam, vê essa situação. Imaginemos a situação. Cam entra dentro de casa e vê seu pai nu, embriagado. Ele sai de dentro de casa e vai falar para os irmãos. O teor da fala de Cam a gente não tem registrado na Bíblia. Mas eu imagino que ele chega e diz: vocês não vão acreditar, o pai está bêbado, o pai está deitado dentro de casa sem roupa, o pai está alcoolizado. E ele não faz nada pelo pai. Os irmãos, o Sem e o Jafé, tomam uma capa, tomam uma peça de roupa grande e de costas eles vão se aproximando do pai e cobrem a nudez do pai. E quando o pai se recupera do porre e sabe que Cam não fez nada por ele, Noé tem uma atitude que nos causa, no mínimo, uma certa estranheza, porque ele amaldiçoa o Cam e abençoa o Sem e o Jafé. É óbvio que existe toda uma explicação teológica, é óbvio que existe toda uma explicação do porquê isso acontece e tal, e eu não quero entrar nesse mérito.
eu quero entrar no drama familiar vivido aqui. Eu fico incomodado com Noé em saber que ele amaldiçoa o filho que o encontra alcoolizado. A minha percepção disso aqui tudo é que Noé não leva em consideração o fato de que um filho que vê o seu pai alcoolizado não necessariamente sabe o que dá para fazer com esse pai. Um filho que vê o seu pai bêbado, caído, não necessariamente sabe o que fazer para ajudá-lo, o que é o certo, o que é o errado. O drama familiar vivido pelo Cam, diante da bebedeira do seu pai, diante do alcoolismo do seu pai, diante do porre que seu pai toma, o deixa sem ação. E essa é a realidade, infelizmente, de muitos filhos nos dias de hoje, que no dia dos pais não tem muito a festejar, porque se fizerem um churrasco e tiver bebida alcoólica, o pai vai beber e daqui a pouco também vai estar dando vergonha, fazendo fiasqueira, vai estar dando vexame. Me incomoda saber que Noé amaldiçoou o seu filho. Como eu falei, eu não quero entrar no mérito, na questão teológica por trás, não quero, eu quero avaliar o drama familiar. Eu quero olhar para esse drama familiar à luz do plano, do projeto, da vontade de Deus para a família. Ao invés de amaldiçoar o seu filho, eu esperaria de Noé um pedido de perdão. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Olhando para esse drama familiar, que é tão atual, mas que está registrado já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, que é o drama da bebedeira de um pai, o drama do alcoolismo de um pai, do porre do pai. Eu tiro uma conclusão, uma primeira conclusão. Alcoolismo, bebedeira, excesso, traz confusão e sofrimento para dentro da família. Como é que vocês acham que se sentiu o Cam quando vê o seu pai bêbado e quando vê o seu pai pronunciando maldição sobre ele? A gente pode imaginar que isso aí foi doído para esse filho. A gente pode imaginar que isso foi difícil para esse filho. A gente pode se colocar na pele de Cam. E quais as razões que Cam ainda teria para amar o seu pai? Alcoolismo, bebedeira, dependência trazem dor e sofrimento para dentro de casa. Não existe possibilidade de bebedeira trazer alegria para dentro de casa. Por isso, nesse dia dos pais, se tu fores fazer um churrasco, de preferência, coloca suco ou água, porque a bebedeira pode ser motivo de vergonha, pode ser motivo de sofrimento para todo mundo. O drama da bebedeira de Noé é o drama de muita gente hoje em dia. E para que esse drama não seja real e não seja constante, a gente precisa entender que somos chamados a fazermos alguma coisa. E esse fazermos alguma coisa é cortar o mal pela raiz. Eu não estou dizendo que tomar bebida alcoólica é pecado. O pecado está quando a bebida alcoólica destrói vida, destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói proximidade entre pais e filhos. Gente de carne e osso, toma cuidado. Gente de carne e osso sabe o limite. Gente que sabe que o seu limite pode ser ultrapassado muito facilmente, fica longe. Noé
talvez não soubesse o seu limite. Noé talvez não soubesse que ele era de carne e osso. E, portanto, ele se embebedou e ele trouxe muita dor e sofrimento para dentro da sua casa. Minha esposa e eu, nós acompanhamos de uma maneira um pouco mais próxima uma comunidade terapêutica onde pessoas do sexo feminino se tratavam. E, invariavelmente, o tratamento só dá certo quando a pessoa percebe, quando a pessoa entende que ela não é super-herói, que ela não consegue parar quando ela quer, que ela é de carne e osso, que luta e luta com aquilo que a escravizou. Gente de carne e osso admite que precisa de ajuda. Gente de carne e osso, quando percebe onde o sapato aperta, vai ficar longe desse sapato, vai pedir ajuda. Noé, ele não vai para o seu filho e diz: Cam, eu estou envergonhado pelo que eu fiz, eu estava embriagado e me perdoe por tu ter me visto nu naquela situação dentro da nossa tenda. Ele não reconhece que ele estava embriagado. Ele sai apontando o dedo para o filho e o filho é amaldiçoado por causa disso. Mas o que será que Cam fez de tão errado assim? O que será que Cam fez que é tão detestável, tão desprezível? Bom, alguns estudiosos da Bíblia afirmam que Cam, por não ter preservado a intimidade do pai, tornou-se digno de maldição. Ok, mas ainda assim, o que Noé faz é mais condenável do que Cam, na minha opinião. Porque Noé submete a sua família ao drama de ver ele embriagado. E ele não reconhece que ele estava. Ele apenas vê que o filho, ou fica sabendo que o filho não fez algo por ele. Nós somos de carne e osso. E por sermos de carne e osso, por sermos apenas gente e não super-heróis, nós precisamos entender que a vida bem vivida, vida real, é a vida onde eu percebo que em alguns momentos eu não consigo ser perfeito. Vida vivida no sentido real e pleno da palavra. É quando eu, como pai, percebo que os meus erros não me desqualificam quanto como pai, mas sim erros fazem parte da vida, mas o reconhecer os erros também fazem parte da vida de alguém que é de carne e osso. Viver a vida na sua plenitude, ser de carne e osso, é o desafio em tempos de super-heróis. Reconhecer que a gente precisa de ajuda, reconhecer que a gente tem limites, reconhecer que a gente, de alguma forma, está fazendo melhor do que os nossos pais fizeram e fazer isso sem culpa. Porque o que acontece com pais que são super-heróis é que eles não percebem que, de alguma forma, eles estão confundindo os papéis. Eles estão confundindo os papéis. Porque quando eu sou pai e quando eu percebo que meu filho é filho, então eu vou entender que eu é que preciso saber o que é melhor para ele. E se eu acho que isso não é o melhor para ele, não é porque ele vai bater o pé na minha frente e vai dizer que ele quer, que eu vou fazer o que ele precisa, o que ele quer, eu vou fazer o que ele precisa. Queridos, o Noé, ele infelizmente não foi de carne e osso nessa hora.
porque ele não admitiu na presença do seu filho que ele errou. E aqui eu tiro a segunda conclusão para a minha vida. Bons pais são homens que sabem que mesmo que ele tenha que pedir desculpas para sua família por algo que ele fez, ainda assim ele não perde a autoridade de pai. Bons pais são homens que sabem dos seus limites. Bons pais são homens que sabem que se errarem podem pedir perdão e nem por isso vão perder o respeito dos seus filhos. Bons pais são homens que sabem que precisam de ajuda para serem bons pais. Bons pais sabem que a sua força não está na sua capacidade, nas suas habilidades ou nos manuais que ele leu para ser pai. Olha, tem muita coisa boa hoje em dia. Tem muito material legal. Estou lendo aqui no meu escritório um livro chamado Educando Meninos. Muito legal, muito legal. E desse mesmo autor existe o Educando Meninas. São só exemplos, 2 exemplos de boas literaturas. Existem N literaturas que nos ajudam a sermos bons pais, mas nada substitui a humildade de saber-se de carne e osso. Se Noé tivesse chegado e dito: filho, eu quero te pedir perdão por aquela cena que tu viste, tu acha que esse filho teria respeitado ou desrespeitado seu pai? Ou desconsideraria ele? Eu creio que não. Eu creio que não, porque a experiência mostra isso, que homens que sabem-se passíveis de erros não perdem a autoridade da sua família por conta dos seus erros cometidos, mas reconhecidos. O drama de Noé e Cam fez com que esses 3 irmãos se separassem e formassem povos diferentes, nações diferentes, e que se degladiaram muito depois disso. Talvez a história seria diferente se Noé tivesse reconhecido a sua fraqueza, a sua bebedeira, o seu porre, e talvez a história seria outra. Mas a Bíblia nos relata dessa forma. A segunda conclusão, como eu já falei, que eu tiro, é que pais que reconhecem seus erros não perdem a autoridade. Agora, pais que não reconhecem seus erros, pais que continuam insistindo de que não fizeram nada de errado, criam inimizade e criam problemas entre eles e os irmãos, os filhos daquela família. Pais perfeitos são aqueles de carne e osso, que admitem suas falhas, que admitem suas compulsões, que admitem suas fraquezas, e por admitirem suas fraquezas, sabem onde buscar ajuda, sabem onde buscar auxílio, sabem onde buscar direcionamento, orientação, novo começo. Meu querido, deixa eu te dizer, ao final dessa reflexão nessa manhã, pais de carne e osso, homens, mulheres, cuidadores de carne e osso, são homens que sabem que precisam da ajuda do Deus Todo-Poderoso, que precisam da ajuda daquele que lhes concedeu o privilégio de serem pais. Homens de carne e osso, bons pais, são aqueles que sabem que precisam de Jesus para poderem ser bons pais. São homens que sabem que precisam do Evangelho de Jesus na sua vida para serem bons pais. Não existe possibilidade de nós sermos bons pais sem a presença de Jesus na nossa vida.
porque a presença de Jesus na nossa vida vai nos dar a humildade necessária para a gente reconhecer os nossos erros, nossas fraquezas e buscar a ajuda do Senhor para viver a nossa vida. Os manuais, os livros, a literatura, os escritores, os estudiosos da educação, enfim, eles podem nos ajudar imensamente, eu não tiro mérito. Mas pais bons pais, são de carne e osso, não são super-heróis. Super-heróis nos atrapalham, porque super-heróis no final fazem tudo dar certo. Mas a experiência e a vida mostra que pais super-heróis, no final não dá nada certo. No final não dá certo. No final dá problema, dá dor de cabeça. Queridos, que essa história da bebedeira de Noé nos ensine, nos mostre, nos leve a refletir sobre a nossa caminhada. E a ti, querido pai, seja biológico, seja pai adotivo, seja pai que apenas tem a guarda, enfim, pai, tu que tem a maravilhoso presente, a maravilhosa possibilidade de influenciar na formação de uma criança. A ti o meu abraço, o meu respeito e a minha consideração. E a minha oração para que tu sejas um pai de carne e osso. Porque a exigência sobre os ombros de um super-herói, ela se torna insuportável. E ela se torna desumana. Porque o que nos humaniza é perceber os nossos limites, perceber as nossas fraquezas, perceber onde podemos achar ajuda, perceber que precisamos do Criador na nossa vida. Que Deus te dê um abençoado dia dos pais. Que Deus te dê um abençoado dia com os teus filhos. Que Deus te dê um abençoado dia com a tua família. Que Deus te dê um abençoado dia com o teu pai. Que talvez tu não tenhas filhos, mas talvez tu tenhas um pai. E talvez o teu pai nunca admitiu os seus erros. Mas tu que hoje tem consciência disso, a ti talvez cabe a missão de perdoar teu pai. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Por hoje nós queremos ficar por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus faça de ti alguém de carne e osso, afastando de ti qualquer ideia equivocada de um Deus, de alguém super-herói. Amém. Quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor, a gente quer te agradecer e te louvar, porque Tu és um Deus que nos coloca em contato com a nossa fragilidade, com a nossa pequenez, com a nossa, enfim, com as nossas compulsões. Um Deus que revela quem nós somos. Senhor, ajuda-nos a sermos de carne e osso. Ajuda-nos a sermos pais que são bênção na vida dos seus filhos e não maldição. Senhor, que a história da bebedeira de Noé nos ajude a perceber o que nós não precisamos ser e o que Tu não esperas de nós. Assim nós oramos e colocamos tudo em Tuas mãos, pedindo a Tua ajuda, a Tua bênção, o Teu cuidado, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a bênção de Deus esteja contigo e te acompanhe hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e a gente se encontra na semana que vem, onde a gente quer continuar conversando sobre esse tema de carne e osso, apenas gente em tempos de heróis. Um forte abraço, nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus.
com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada